Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês, meus amados e queridos irmãos. Meus irmãos, eu quero deixar mais uma mensagem. E a mensagem de hoje que eu pretendo deixar para os irmãos e fazer uma meditação, vamos encontrar lá no livro do Apocalipse, no seu capítulo 6. É um livro que causa um certo fascínio em algumas pessoas e, ao mesmo tempo, causa um certo desconforto em outras pessoas. Porque é um livro de profecia e profecia de juízo de Deus. No capítulo 6 do livro do Apocalipse, meus amados irmãos, fala dos 4 cavaleiros e dos seus cavalos. É talvez a parte deste livro profético mais conhecida, que é os 4 cavaleiros do Apocalipse. E hoje nós vamos fazer uma reflexão neste capítulo 6, que fala desses 4 cavalos com seus respectivos cavaleiros. Mas para falarmos sobre a palavra do Senhor, meus irmãos, temos sempre que ler alguns versículos do texto, porque se não lermos a palavra de Deus para depois fazermos a reflexão nela, então a palavra não vai ser de Deus, vai ser minha. Então, para isso, eu estou sempre com a minha Bíblia em mãos, porque a palavra de Deus, ela tem que estar sempre próxima de nós. E sempre que nós formos falar sobre a palavra do Senhor, nós temos que estar embasado neste livro. Amém, meus irmãos? Apocalipse capítulo 6, eu vou ler do versículo 2 até o verso 8. São, na verdade, 7 versículos que eu vou estar lendo com os irmãos. E a palavra do Senhor, no capítulo 6, do livro do Apocalipse, versículo 2, nos diz assim: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao qual estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com a espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Glória a Deus. Meus irmãos, foi exposto, foi lido a poderosa e doce palavra do Senhor.
Esse texto, meus amados, que nós lemos, esses 7 versículos, fala sobre 4 cavalos e dos seus respectivos cavaleiros. O primeiro cavalo é um cavalo branco, o segundo é um vermelho, o terceiro é um preto e o quarto é um amarelo. Esses cavalos, meus amados, e os seus cavaleiros representam períodos e juízo. Juízo de Deus. Tem algumas pessoas que acreditam que as profecias do livro do Apocalipse já aconteceu no passado. Outras acreditam que já está acontecendo. E outras acreditam que ainda vai acontecer. E eu concordo com todas elas. Porque o livro do Apocalipse é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vem de eternidade para eternidade. A Bíblia nos diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela permanecerá. Então, meus amados irmãos, as profecias do Apocalipse, ela já aconteceu, ela está acontecendo e elas vão acontecer. O primeiro cavalo, a Bíblia nos fala, no versículo 2, fala de um cavalo branco. E a Bíblia nos diz que esse cavaleiro, ele vai trazer em suas mãos um arco. E ele sairá vitorioso e para vencer. Por conta disso, meus irmãos, tem algumas pessoas que estão confundindo este cavalo branco e o seu cavaleiro, do capítulo 6 de Apocalipse, com o cavalo branco e o seu cavaleiro, do mesmo livro de Apocalipse, só, porém, no capítulo 19, no versículo 11, que fala também de um cavalo branco e do seu cavaleiro. Só, meus amados irmãos, que lá o cavaleiro de Apocalipse 19, versículo 11, ali fala de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, no capítulo 6 do mesmo livro do Apocalipse, versículo 2, está falando do anticristo. A parte final do versículo 2 nos diz que ele saiu vitorioso e para vencer. E lhe foi-lhe dado uma coroa. É porque, meus amados irmãos, quando ele surgir, vai lhe ser dado poder que, aparentemente, ele vai surgir como a solução para os problemas da humanidade em geral. Durante um período, muitas pessoas vão crer até que ele é o próprio Cristo, porque ele vai fazer coisas que homem normal, comum, não faz. Até sinais ele vai operar. E tudo isso para enganar. E no versículo 8, vocês vão entender o que é que eu estou querendo dizer. Porque o versículo 8, ele explica todos os versículos antecessores. No versículo 4, meus irmãos, a palavra do Senhor nos fala do segundo cavalo e o seu cavaleiro. No versículo 4 do capítulo 6 do livro do Apocalipse, a palavra do Senhor nos fala que haverá um cavalo vermelho. E este cavaleiro trará em sua mão, uma espada. A Bíblia nos diz que ele vai trazer
ele foi-lhe dado uma grande espada. E ele terá o poder de tirar a paz da terra. Então, meus amados irmãos, nós entendemos que o cavalo vermelho, o seu cavaleiro, representa período de guerra, de nações contra nações, de povos contra povos. E é um dos motivos que algumas pessoas acreditam que as profecias deste livro já aconteceram, porque guerra, durante toda a história da humanidade, as pessoas guerreiam uma contra a outra. Mas, meus amados irmãos, estas guerras que o cavalo vermelho, seu cavaleiro, tem trazido durante toda a história da humanidade até aqui, como agora mesmo está havendo uma guerra entre Rússia e um outro país europeu, faz com que as pessoas acreditem que as profecias do livro Apocalipse já aconteceram. Mas, meus amados irmãos, este cavalo vermelho, ele trouxe guerras que nós podemos considerar pequenas guerras. Porque a guerra real, que o livro do Apocalipse vai nos descrever, ainda neste capítulo 6, essas que estão por vir, é a que nós devemos nos preocupar e é a que nós devemos cada vez mais nos apegar a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o único que vai poder nos livrar. Versículo 5. No versículo 5, meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos fala do terceiro cavalo e o seu cavaleiro, que é um cavalo preto. E a esse foi dada uma balança. No versículo 6, o versículo nos explica qual é o significado desse cavalo preto. Ele vai significar, meus irmãos, e já está significando. Significou no passado, está significando, e vai significar mais ainda no futuro, que é fome. Escassez de comida. Nós vemos, meus amados irmãos, que no versículo 6, a palavra do Senhor nos diz que com um dinheiro se comprará uma medida de trigo. Aqui na minha Bíblia está falando dinheiro, mas se vocês tiverem Bíblias, estiverem acompanhando e usando a Bíblia de vocês, provavelmente aí deve estar escrito um denário. Precisamos entender isso aqui, meus irmãos. Um denário era o valor recebido por um dia inteiro de trabalho. O trabalhador ele trabalhava o dia inteiro e o dinheiro que ele recebia, que era um denário, ele só poderia comprar uma medida de trigo. Uma medida de trigo, meus amados irmãos, não dava para a família toda. Se fosse uma família de 3, 4, 5 pessoas, só daria para uma pessoa se alimentar. Um dia inteiro de trabalho só dava para uma pessoa se alimentar. Mas ainda no versículo 6, está falando, e por um dinheiro, 3 medidas de cevada. Aqui já aumenta um pouquinho a porção, 3 medidas. Mas eu entendo aqui que a cevada é um alimento com menos valor do que o trigo. Então, vai se dar para comprar 3 medidas. Isso, meus amados irmãos, é uma indicação de como vai ser no período, ou nos períodos do cavalo preto. Vai ser período de escassez. Mas nós percebemos
que mesmo com a falta de alimento, mas ainda se encontra pouco alimento, pelo preço alto. Inicialmente vai ser assim. Na verdade, já está assim. Já está acontecendo exatamente assim. E no final do versículo 6, a palavra do Senhor nos diz: e não danifique o azeite e o vinho. Vamos entender isso aqui. O não danificar o azeite e o vinho quer dizer, meus amados irmãos, que o denário que vocês vão comprar, que nós poderemos comprar, uma porção de trigo não vai dar direito a vinho e nem azeite, não. Porque isso vai ser supérfluo. Mesmo que tenhamos o dinheiro suficiente para comprar, não acharemos. É isso que o final do versículo 6 quer dizer. E não danifique o azeite e o vinho. Ou seja, não acharemos, mesmo tendo dinheiro para comprar. Agora, meus irmãos, vamos falar do quarto cavalo e o seu cavaleiro, que é o cavalo amarelo. Meus amados e queridos irmãos, esse é o mais terrível. Por que, meus irmãos, ele é o mais terrível? Porque ele vai agregar tudo o que vai acontecer representado pelos três primeiros cavalos e os seus cavaleiros, o cavalo amarelo vai trazer. E ele ainda vai trazer mais. Ele vai trazer a parte do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo preto, e vai trazer também a parte que cabe a ele. Vamos reler o versículo 8 para nós podermos entender. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, representando o cavalo branco, o anticristo. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra. O inferno seguia aqui, meus irmãos, é porque está representando o poder que o anticristo terá. O anticristo ele vai ter, meus irmãos, poder do próprio Satanás. O inferno o seguia, o inferno o apoiava. O inferno dava a ele a capacidade de mentir, de enganar e, como a palavra nos diz, de matar, de exterminar. De matar a quarta parte da terra, com espada e com fome. Com a espada. O segundo cavalo, o cavalo vermelho. O cavalo amarelo também terá a espada. Guerra. E com a fome, o cavalo preto. O cavalo amarelo também trará a fome. E com peste e com as feras da terra. Peste, meus amados irmãos, e as feras da terra já são os atributos do cavalo amarelo. Além dele trazer todos os atributos dos três primeiros cavalos e seus cavaleiros, ele também trará peste e as feras da terra. Precisamos entender isso aqui, viu, meus irmãos? A peste que o cavalo amarelo trará, já são o que nós já estamos vendo. Doenças, epidemias, pandemias. Só, meus irmãos, como eu falei anteriormente, esse período do cavalo amarelo será o período tenebroso, porque o cavalo amarelo representa o terrível período aonde teremos o anticristo atuando com todo o poder do inferno, aonde teremos as guerras representadas pela espada, aonde teremos uma fome ferrenha representada aqui pelo cavalo amarelo, e teremos as pestes, doenças como
a pandemia, que estamos saindo dela, isso vai ser, meus amados irmãos, fichinha. Vou usar esse termo aqui, é popular. Será fichinha, bem pequena, comparado às pestes que o período do cavalo amarelo trará. E com as feras da terra, ele vai matar uma quarta parte da população com as feras da terra. E o que é essas feras da terra, meus irmãos? Vocês estão aí pensando que quando fala fera da terra, vem logo na nossa mente leão, tigre, cobra peçonhenta, serpentes. Não. Tigre, leão e animais peçonhentos, meus irmãos, comparado às feras que o livro do Apocalipse nos fala, eles são ursinhos peludos. Porque, meus amados irmãos, as feras que o livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, está nos falando, é o que nós já estamos vendo. E que vai se intensificar mais ainda, que é assassinatos. Homens cruéis e violentos, como nós temos visto nos telejornais. Pessoas que tiram a vida de outras com requinte de crueldade, com selvageria. Pessoas que matam por causa de R$5, R$10. Pessoas que matam por causa de droga, pessoas que matam por causa de dinheiro, pessoas que matam porque encerrou-se um relacionamento, pessoas que matam porque simplesmente não gostou do jeito ou da aparência do outro. Pessoas que têm matado por dinheiro, como nós temos visto aí. Essas são as feras que o livro do Apocalipse está nos alertando, que virão. Irmão Valtemir, mas elas já estão acontecendo, sim. Mas não espere melhor, porque a tendência é se intensificar. Porque a palavra do Senhor, meus amados e queridos irmãos, já nos diz que este mundo, ele já é do maligno. O espírito do anticristo, ele já está vivendo neste mundo. Ele já está atuando. E a tendência é que ele venha, para que se cumpra a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela vai se cumprir, meus amados irmãos. Hoje nós estamos vendo as pessoas se preparando para festejos populares, e as pessoas casam, separam, fazem festa, cantam, dançam. Estão se esquecendo das profecias deste livro que virão. Na verdade, já estão aí. A tendência é se intensificar cada vez mais. E qual é a solução, meus irmãos, para mim e para vocês? Se apegar com o poderoso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que sangrou na cruz por mim e por vocês, aquele que se angustiou, que suou sangue de tanta angústia antes da crucificação, aquele que se entregou pelos nossos pecados. Ele, meus amados irmãos, não se sacrificou em vão, não. Ele quer nos salvar. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos querer ser liberto, ser salvo por esse Deus que nos ama tanto, que deu a vida dele por mim e por vocês. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Deus. O Deus verdadeiro. O Deus que criou os céus e a terra. O Deus que tem todo o poder de Deus e toda a autoridade. O Deus que tem o poder de julgar com imparcialidade e com justiça. Porque a palavra do Senhor, meus amados irmãos, nos diz que a justiça do homem é como pano de imundície. O que nós temos de melhor para Deus é como pano de imundície.
Me perdoem, meus amados irmãos, eu vou descrever o que é pano de imundície. Quando a Bíblia fala em pano de imundície, ele está se referindo àqueles, eram uns pedaços de pano que as mulheres usavam no seu período de regras e depois não servia para mais nada. Deus compara a nossa justiça que nós temos de melhor como pano de imundície. Porque o único justo juiz, o único que tem o poder de julgar, o único que julga com justiça divina é só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, para que nós possamos, meus amados, sobreviver a estes juízos do Apocalipse que já chegaram e vão se intensificar, só mesmo, meus amados e queridos irmãos, estando na presença do Todo-Poderoso, Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como é que nós, meus amados irmãos, entramos na presença do Senhor? É renunciando à vontade pecaminosa da nossa carne. É nós colocando a nossa mente em santificação. É nós temendo a Deus. Ou seja, é nós vivermos em obediência a Deus e a sua palavra. Porque, meus amados irmãos, quando estas profecias do livro do Apocalipse chegarem, de maneira que já estão aí, eu não me canso de repetir, mas a tendência é se intensificar. Se nós não estivermos ancorados na palavra do Senhor, se nós não estivermos debaixo da misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sozinhos, meus irmãos, nós não vamos conseguir, não. Por isso, meus amados irmãos, eu lhes peço, procurem, meus irmãos, uma igreja evangélica. Não a que esteja mais próximo da casa de vocês, mas a que estiverem, a igreja evangélica que estiver mais próxima da palavra de Deus. Vai, arrepende-te dos teus pecados. Confessa os teus pecados para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele vai esquecer tudo o que você, meu irmão, minha irmã, já fez que o desagradou. Porque a palavra do Senhor nos diz, nos ensina. O apóstolo Paulo, ele nos diz que o que passou para trás ficou. Quando nós entramos na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que vale não é o ontem que passou, e sim o hoje que estamos vivendo. E o amanhã que vamos poder viver na presença do Altíssimo, do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus que entregou a sua vida e derramou o sangue dele por mim e por cada um de vocês. E eu agradeço a Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais essa oportunidade de ter feito essa meditação na poderosa, na doce palavra de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, seja com cada um de vocês. Que Deus continue prosperando e abençoando a vida de vocês e a casa de vocês. Que Deus os abençoe.